Fala pessoal, beleza? Bom, nesta aula nós vamos falar sobre soluções, especificamente preparo de soluções. Nesta aula nós vamos estar falando só sobre o preparo de soluções de solutos sólidos, ou seja, nós vamos pesar este soluto, esta substância que nós vamos preparar a solução dela, para o preparo dessa solução. E já nesta parte aqui já aparece a vidraria que nós precisamos. Para preparar uma solução corretamente, nós precisamos ter à mão um balão volumétrico. E é ele que vai definir qual é o volume de solução que eu vou estar preparando. Se eu quero preparar 100 ml, eu vou usar um de 100 ml. Se eu vou preparar de 1 litro, eu vou usar um de 1 litro. O balão volumétrico é uma vidraria que tem precisão. Ela tem ali um menisco. Quando você atinge o menisco, você estará exatamente naquele volume que o balão volumétrico pode conter, ok? Então, eu tenho balão de 100, eu tenho balão de 250, de 500 e de 1 litro, como os balões mais comuns que nós encontramos no laboratório. Então, primeiro você tem que olhar, antes de você estar fazendo cálculos para o preparo, qual balão você tem. Outra coisa importante é estar de olho nos reagentes. Os reagentes têm uma porcentagem aí de pureza. Então, por exemplo, olha, o ácido clorídrico eu só encontro ele como solução aquosa. Inclusive, o preparo da solução a partir do ácido clorídrico vocês vão ver numa próxima aula aqui neste canal. Em relação aos sólidos, eu encontro sólidos aí mais próximo a 100% de pureza. Por exemplo, hidróxido de sódio, o mais comum é encontrar hidróxido de sódio com 98% de pureza. Significa que quando você estiver pesando uma quantidade de hidróxido de sódio, tudo que você pesar, 98% é hidróxido de sódio. Eu poderia estar descontando este valor para mim saber aí a real quantidade de hidróxido de sódio que eu tenho na massa pesada. Vamos ver como que a gente aplica isso também nesta aula. Bom, mas vamos ao processo de preparo. Quando eu estou falando de solutos sólidos, eles vão sempre estar em frascos bem fechados. Você vai abrir ele no momento de pesagem e vai tirando as quantidades aos poucos. Muito cuidado aqui para não estar contaminando. O ideal seria você tirar uma porção do frasco próximo no olho ali do que você vai pesar e depois nem devolver mais no frasco. Mas a gente sabe que por economia a gente acaba indo direto para o frasco, mas toma cuidado para não fazer contaminação daí com uma espátula suja, tá? Então você vai pegar uma espátula e vai tirar uma massa e vai pesar na balança analítica. Abre uma portinhola, coloca sobre a balança analítica um vidro de relógio ou um becker pequeno. Se for uma massa muito pequena, você pode utilizar outros métodos para pesagem. Você pode utilizar, por exemplo, um pedaço de papel para fazer a pesagem, um papel que não seja um papel absorvente. Você pode estar utilizando um alumínio, tem que ver também se a sua substância não reage com alumínio. E também tem barquinhas que você compra de pesagem. São de plástico e você coloca ali na balança, elas são bem leves. Então coloca primeiro no que você vai pesar o teu sólido e faz a taragem da balança. Ela vai zerar, deixa ela ficar ali com o valor zero, estabilizar, e aí você começa a colocar o teu sólido na massa que você precisa. Aqui você vai pesar a massa e essa massa que você depois vai estar diluindo para preparar a solução. Então, depois de pesada, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estar solubilizando esta amostra. Se você pesou direto num becker, você já pode solubilizar nesse becker, colocando aí o mínimo de água necessária para solubilizar ela. Então vai solubilizando no becker, tá? Se você tiver pesado no vidro de relógio, você transfira para o becker e vá fazendo uma lavagem no vidro de relógio para tirar toda a porção que possa ter ficado ali. Lava com a água, a própria água que você está utilizando para fazer a diluição. Lembrando que se for preparar uma solução para química analítica, tem que ser com água deionizada ou destilada. Então, solubilizou. Por que é importante você solubilizar primeiro no becker? Porque alguns sólidos, eles aquecem quando são solubilizados. Se acontecer
Isso porque o processo é isotérmico. Se acontecer isso dentro do balão, o balão volumétrico é uma vidraria aferida. E o vidro se dilata com o calor. E aí você pode aí perder a, quanti a quantidade exata que o balão pode chegar, porque o vidro vai dilatar e vai mudar aí a sua capacidade. Muda um pouquinho, mas pode fazer diferença sim. Então, o ideal é sempre fazer a solubilização num becker, ou seja, externo, antes de você transferir para o balão volumétrico. Fez a solubilização ali, lembra que obviamente que você tem que tomar cuidado para também não colocar tanta água assim para você passar o volume do balão volumétrico. O ideal é colocar, se o balão é 100, você pode fazer a solubilização com até 50, não mais que isso, porque depois ainda você vai ter que fazer mais alguns processos para ter certeza que todo o material foi para o balão. Bom, feito ali a solubilização, passa para o balão volumétrico. Utilize para isso, é bom utilizar alguma coisa que te ajude na transferência. O melhor é utilizar aí um filtro. Um funilzinho, né? É um filtro. Você pega um funil, coloca na boca do balão e vai despejando aos poucos a sua solução. Despejar a solução, o ideal é que você coloque dentro do funil um bastão de vidro e vai despejando pelo balão. Aliás, pelo bastão. Você vai despejando e aí você vai ter aí a sua solução caindo sem respingos, e aí você não vai ter perca de nada, tá? Se tiver algum respingo, você pode estar tendo alguma perca. Despejou todo o conteúdo do becker, você vai fazer algumas lavagens no becker. Coloca um pouco de água, faz umas lavagens com água deionizada e vai colocando mais no balão, para você ter certeza que todo o material realmente foi para a solução. Faz isso umas 3, 4 vezes, dá ao final uma lavada no seu funil. Feito isso, pode deixar o becker de lado e agora você vai completando o balão volumétrico. Primeiro dá uma boa agitada, coloca mais água ionizada, mas nunca coloca água ionizada com a pipette. A pipette é o recipiente que nós temos com água destilada ou deionizada no laboratório, esse que vocês veem aqui. Nunca coloquem até o menisco com a pipette. Deixa próximo ali ao menisco e aí utilize uma pipeta de plástico mesmo, uma pipetinha de Pasteur, para você poder completar, chegar no menisco, para que você tenha um menisco. E lembrando que o menisco deve ser olhado sempre na altura dos olhos, para você ter certeza que a tua solução está certinha. Tá? Então, essa é uma dica importante. Sempre complete o balão utilizando uma pipeta, para você não acabar passando. Senão, sua solução vai passar o volume, você não vai ter mais o controle do volume, ela estaria errada. Beleza? Então, isso é em relação ao preparo. Mas a gente tem que fazer o cálculo, né? Quanto eu tenho que pesar na balança? Este cálculo é importante. Eu coloquei aqui para vocês, são 2 etapas de cálculo, utilizando regra de 3. Lembra da regra de 3, eu nunca preciso lembrar de fórmulas, é muito melhor. Olhando para a solução, porque a solução que eu quero preparar, ela existe uma relação com a unidade de concentração da solução. Em geral, nós usamos mol por litro, mas pode ser outras também, grama por litro, por exemplo. Então, olha só, se eu quero preparar 250 ml de uma solução 0,1 mol por litro de NaOH, para que eu saiba preparar, eu tenho que saber o quanto eu vou pesar. Então, eu tenho que fazer o cálculo disso. Quanto eu tenho que pesar de NaOH para preparar 250 ml de uma solução deste NaOH 0,1 mol por litro. Para fazer o cálculo, a primeira coisa é calcular quantos mols de NaOH eu preciso. Eu vou começar com os mols, por quê? Porque a concentração está em mol por litro e eu não vou preparar 1 litro. O que significa essa concentração aí? Se eu fosse preparar 1 litro, eu teria que ter nesse 1 litro de solução um total de 0,1 mol de NaOH. Mas eu irei preparar só 250 ml. Então vamos ver quantos mols nós precisamos para o preparo de 250. Lembrando que nesse caso eu tenho que ter o balão volumétrico de 250. Então eu monto aqui a regra de 3. Olha, a concentração já é uma relação 0,1 mol, 1 litro. Quantos mols em 0,25 litros?
Calculando essa regra de 3, nós chegamos em 0,025 mol de NaOH. Então, essa é a quantidade que eu preciso para o preparo de 250, já que eu não vou preparar 1 litro. Agora, basta eu transformar esse valor em mol para massa, porque a balança pesa só em massa, em gramas. Para isso, eu vou utilizar a massa molar do NaOH, que é 40 gramas por mol. Então, eu tenho 40 gramas em 1 mol. Eu tenho, então, em 0,025 mols X. Você pode perceber que a massa molar também já é uma relação, né? 40 gramas por mol, 40 gramas para cada 1 mol, então fica fácil de você estar calculando. No caso, então, eu teria que pesar 1 grama de NaOH para fazer este preparo, ok? Aí aqui surge uma dúvida. Se eu peguei lá o NaOH com 98% de pureza, na prática, qual a concentração da solução preparada? Bom, vamos fazer uma correção disso. Olha. Se eu pesar 1 grama, desse 1 grama, na verdade, como eu tenho lá 98% de pureza, 98% corresponde, daquele total que eu peso, corresponde ao hidróxido de sódio. Então, se eu fazer lá 1 vezes 98%, nós chegamos em 0,98 gramas. Bom, eu posso transformar isso agora em quantidade em mols para a gente poder calcular a concentração, que a gente teria a diferença que daria nessa concentração. Lembrando que a gente ia preparar uma que seria 0,1, né? Eu vou aqui fazer direto, tá? Para ter a quantidade em mols, é só pegar a quantidade em gramas e dividir pela massa molar. Então, 0,98 divididos pela massa molar, que é 40 gramas por mol, você pode perceber aqui ó, que o grama desaparece e você vai ficar com o resultado em mol. Isso vai dar 0,0245. E aí, como a concentração é mol por litro, eu vou preparar um total de solução de 250 ml, que são em litros 0,25 litros. Para mim calcular a concentração, basta eu pegar a quantidade em mols do soluto e dividir pelo volume da solução. Então, 0,0245, que é a quantidade de mols que nós temos, agora descontando aquela porcentagem ali, divididos pelo volume em litros, isso vai me dar uma concentração de 0,098. É uma diferença pequena, ok? Na concentração, mas se for para química analítica, é importante que você trabalhe com essa concentração correta, ok? Após a correção aqui da quantidade que a gente realmente tem referente ao NaOH, porque nós temos aí 2% de impureza. Na prática, nós não fazemos desta maneira em química analítica. Quando estamos falando de química analítica, quando nós preparamos uma solução, ela na verdade com aquela concentração que eu preparei, para a maior parte dos solutos, eu não tenho aquela concentração ainda como exata para uso em análise. Ok? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esta solução e estar padronizando com um padrão primário. Padronização vocês vão aprender em outras aulas aqui neste canal também. Tá? Então, a padronização é um método que você utiliza a titulação, uma técnica analítica, para poder corrigir a concentração das soluções quando elas não são padrão primário. Então, nas próximas aulas, eu vou estar explicando para vocês o que significa isso. Por enquanto, vocês têm que saber estar preparando a solução. A partir dessa aula, tem que sair sabendo fazer isso, ok? Então, a padronização que ela faz é fazer a correção da concentração. Por quê? Eu vou estar reagindo essa solução de hidróxido de sódio, por exemplo, com um padrão primário. O que é um padrão primário? Ele tem requisitos como, por exemplo, ser próximo a 100% de pureza. E aí eu vou ter certeza que a minha solução tem aquela concentração somente a partir da padronização. Se ela não for padrão primário, eu sempre vou ter que padronizar se for para análise química, se for utilizar a análise química. Para outros métodos mais simples, um uso mais direto, onde você não precisa ter assim
tanta certeza da concentração, você prepara e utiliza daquele jeito mesmo, ok? Então, a padronização é só voltada para quem vai utilizar aquela solução para análise química. Aqui, para a gente concluir a nossa aula, vamos fazer mais um exemplo, agora levando em consideração que nós temos aí que descontar a porcentagem de impureza que nós temos. No caso aqui, ó, determine como preparar na prática 200 ml de uma solução 0,1 mol por litro de NaOH, entregando seu soluto a 97%. Então, a primeira coisa para mim determinar como preparar é saber qual é a massa que eu preciso para pesar. Eu estou falando aqui de NaOH, é uma base, então a base, como é iônico, sempre é encontrado no estado sólido, ok? E aí você vai estar tendo aí a necessidade de calcular qual é a massa necessária a ser pesada. Então, vamos fazer como a gente fez antes. Primeiro, vamos calcular a quantidade de mols usando a concentração. Eu vou preparar uma solução 0,1 mol por litro, mas eu vou preparar 200 ml. Lembrando que depois, para fazer o preparo, para mim poder fazer esse preparo, eu teria que ter um balão volumétrico de 200 ml. Então, 0,1 mol por litro. Na regra de 3, nós colocamos 0,1 mol para 1 litro. Nós vamos preparar só 0,2 litros, porque são 200 ml, né? 200 ml em litro é 0,2 litros. Dessa maneira, nós precisamos de 0,02 mols de NaOH para preparar essa solução. Como eu tenho que pesar, eu tenho que transformar isso para gramas. Então, eu vou ter que usar a massa molar do NaOH. 40 gramas 1 mol. Quantas gramas eu preciso para me ter essa quantidade de mols que eu calculei na regra de 3 anterior, que eu preciso para o preparo da solução, que é 0,02. Resolvendo essa segunda regra de 3, nós chegamos a 0,8 gramas. Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos corrigir esse 97%. Veja, se eu pesar 0,8 gramas do NaOH que eu tenho no meu laboratório, e ele é 97%, eu não terei 0,8, eu teria menos, né? Eu teria menos. Então, eu teria que pesar uma quantidade superior a 0,8, sempre pense assim, ó, se tem impureza, se ele não é 100% puro, eu sempre teria que estar pesando um pouco a mais para mim ter o total que eu realmente preciso daquela substância. No caso, eu quero aqui 0,8 gramas de NaOH. Qual é a massa que eu teria que pesar do NaOH que eu tenho no laboratório, que tem uma porcentagem de 97%? Aí eu posso utilizar outra regra de 3. Nessa regra de 3, olha só, eu coloco a massa que eu tenho que pesar, 97%, e aí eu vejo qual é a massa que eu preciso ter para ter 100% de 0,8. É isso que eu coloco na minha regra de 3 final, então, 0,8, 97%, ou seja, você relaciona a porcentagem de pureza que tem o NaOH que você vai pesar com a massa que você precisa de NaOH. E aí você coloca na linha de baixo, embaixo de massa X e da porcentagem 100%. 100%, fazendo essa conta, nós chegamos a 0,8247 gramas. Veja bem, se você pegar 82,47 e multiplicar por 97%, você terá aí 0,8, ou seja, pesando 0,8247, você vai estar pesando de NaOH 0,8 gramas, beleza? Isso é importante aí para você fazer a correção, para você estar pegando a quantidade de NaOH que realmente você precisa para o preparo daquela solução. Tranquilo, pessoal? É isso por hoje. Até a próxima.